uma vez com todos vocês. Nosso cumprimento, né, àqueles que estão nos conhecendo hoje. E o nosso agradecimento àqueles que têm aí nos acompanhado a temática ao longo, né, desse período de 2018. Só para a gente situar aqueles que não estão aí acostumados, né, com as nossas falas em encontros de terça, nós estamos, né, dissertando a respeito dos princípios sagrados da Umbanda. Fizemos a opção de falarmos, né, dos 10 princípios numa ordem decrescente, em vez da gente começar falando de Deus, para que a gente consiga compreender do ponto de vista doutrinário os fundamentos, né, preconizados pela Umbanda. Nós começamos falando, né, desses fundamentos para que a gente pudesse ter um embasamento mínimo para conversarmos a respeito de Deus. Então nós já falamos sobre 4 princípios e estamos dissertando sobre o quinto. Então nós já falamos sobre o retorno à essência divina. Já falamos sobre a importância do movimento umbandista para o contexto atual. Já falamos também das finalidades das reencarnações e objetivos. Falamos das dimensões paralelas à dimensão física. E, na atual circunstância, nós estamos falando sobre o karma causal e constituído, ou seja, a predestinação dos seres, ou causa e efeito, como é conhecido mais popularmente. E, acima de tudo, ou seja, a relativização do livre-arbítrio. Bom, fizemos a opção de dissertar sobre cada princípio, falando das 3 linguagens, para que a gente pudesse compreender o arcabouço doutrinário da melhor forma possível. Então, falamos, utilizando a linguagem androgônica, que é essa que está mais próxima de nós. Falamos daquela relativizada, né, que não fica preso somente aos conhecimentos humanos, mas atrai, né, o conhecimento espiritual. E falamos também do ponto de vista essencial, que é aquilo que está mais próximo da nossa realidade espiritual. Então são as 3 formas que estamos abordando cada princípio. Hoje, né, falando do quinto, que na verdade é o sexto de trás para frente, não, estava falando do 10º, do 9º, do 8º, do 7º, hoje é o sexto. No último encontro falamos do karma na linguagem androgônica. Falamos que ele é estático. Só que para a gente relembrar tudo que falamos no último encontro, é importante que a gente guarde 2 palavras: livre e arbítrio, né? Que todo mundo fala que escolha é liberdade, é livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, já falamos isso aqui várias vezes. Então, para que a gente consiga compreender o que é a liberdade do ponto de vista espiritual, vamos tentar assimilar 2 conceitos. O livre, que age por si só, que não é subjugado por outra consciência. Isso é livre. Então, quando qualquer um de nós bater no peito e falar assim, eu sou livre para decidir, então você tem que agir por si só. Ok? E arbítrio. Isso é muito importante. Arbítrio é resolução baseada em vontade. Se você não consegue resolver as questões baseadas na sua própria vontade, dificilmente você pode bater no peito e dizer que tem livre-arbítrio. E por que a relativização do livre-arbítrio? A nossa expansão de consciência está atrelada ao nosso poder evolutivo. Quando nós nascemos aqui nessa dimensão física, que é a mais densa de todas elas que já explicamos, nós temos um poder de atuação. Nós não somos livres para decidir tudo. Querem uma prova? Vocês escolheram os pais para nascerem aqui? Vocês escolheram nascer na favela, no bairro mais pobre, ou lá nos bairros dos ricos? Eu poderia citar aqui várias coisas. Se algum de vocês escolher isso, eu quero dizer, quem consegue se lembrar disso? Se não consegue se lembrar, não é uma liberdade, nem uma escolha consciente, ela ainda é inconsciente. Me lembro do exemplo que demos aqui, no rito passado. Nós vivemos uma interdependência mútua. Por mais que eu me intitule livre, ou liberto, ou que eu tenha o poder de escolha para decidir o que eu quero ou não fazer, eu vou ser sempre dependente de outro. E aí o exemplo que demos foi o botão da blusa, né, velho? O botão da blusa que eu uso, alguém fez. E se eu sou dependente de um botão de blusa, imagina as outras coisas.
gente chega à conclusão que tudo para nós é emprestado. Concorda? Tudo é passageiro. E a única coisa que nós temos verdadeiramente condição de evocar como se fosse nosso é a própria individualidade espiritual. E quando falamos de livre-arbítrio, ou falamos de karma, né, é bom também que a gente entenda o conceito karma, né, porque existe um entendimento que é profano. Todo mundo fala karma é a lei da ação e reação. Aí naquele exemplo do Giramundo que já demos aqui, a gente joga uma pedra para cima. Se você joga uma pedra para cima e fica olhando para ela, ela vai voltar em você. Mas não é esse o sentido de karma. Até porque se a gente dividir a palavra, né, no sentido Brahma, você pegar ka, ou rama, caramba, ou karma. Então ka é vida, no sentido Brahma. Que para nós, na linguagem de Umbanda, seria ka é mata. Só que o ka aqui, na verdade, é com K. É ka, rama, karma. Juntou os dois da karma. E aí, é ação de movimento, segundo o conceito Brahma. Ação de movimento, não lembra vontade? Realização. E aí nós não podemos nos dar o luxo, como eu já venho, às vezes aqui brincando com vocês, como diz a música do Raul Seixas, né? Ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não vai resolver. E se a ação da vida está incutido no próprio karma, e é o que nós estamos conversando, do ponto de vista androgônico ou positivo, que é esse mais próximo de nós, ele é estático, a gente não decide nada, porque já vem tudo pré-determinado, é fatalismo total. Tudo que eu fizer não vai dar certo, porque eu já estou condicionado dentro daquele espaço limitado. Eu não consigo mudar. Do ponto de vista orgânico, eu poderia citar as doenças congênitas, mas mesmo assim já está sendo relativizado pela nossa medicina. Poderia dizer as circunstâncias do próprio grupo familiar. A gente pede a Deus para ter um filho, né? Nós somos os pais, aí vem aquele, acaba se tornando a ovelha negra da família. E aí, qual a escolha? Às vezes eu quero fazer uma viagem para a Itália, mas não tenho dinheiro. Qual a escolha? Eu só consigo idealizar uma escolha, mas não consigo. Às vezes a própria circunstância da vida não me permite isso. Então isso é estático. Do ponto de vista androgônico, para esse grupo de espíritos, o karma é estático, ele é predeterminado. Por mais que eu me esforce, eu não consigo modificar. E aí vem a sapiência do que nós estamos dialogando com vocês. Se existe o karma do ponto de vista estático, existe ele também flexibilizado. Do ponto de vista cosmogônico. Por quê? Porque se a vontade é um atributo espiritual e o meu corpo é essa representação objetiva da matéria, e ele pode ser relativizado pelo poder de ação que eu vou imprimir na minha própria vida, que seriam as escolhas, eu posso até não modificar tudo que eu quero, mas eu vou me influenciar no resultado. Talvez seja o aforismo bíblico. Pedir a Deus e Deus vos dará. Bater a porta e a porta vos abrirá. Se dizer para essa montanha sair daqui para lá, ela vai se deslocar. Então, do ponto de vista cosmogônico, a lei para nós já não é essa só estática. Existe uma interpenetração nos princípios que são essenciais, nem sempre substanciais. Aliás, eu aproveito a oportunidade, parece que essa semana eu compartilhei com o grupo um vídeo, né, mostrando dos cientistas falando sobre o poder da prece na água, nos hospitais, mostrando que essa energia ela consegue influenciar a matéria. Mas quem gera a energia ao ponto de influenciar a vida somos nós mesmos. Por isso que há uns 2 ou 3 anos eu venho insistindo e explicando que escolha é vontade, e vontade é fé. E se eu tenho fé na realização dos meus próprios atos, eu começo a mudar as coisas. Pode não ser de forma imediata, na objetividade da matéria. Mas eu começo a projetar energia subatômica para que as coisas modifiquem. E dizem que quando nós estamos em consonância com a lei de Deus, até o astral conspira a nosso favor, não é assim? Vocês já viram hoje uma filosofia
filosofia que diz que nós temos que ter pensamento positivo o tempo inteiro? Sabe por quê? Mostrando o poder da egrégora, que é essa energia subatômica que influencia o resultado. E aí eu queria, já que vocês entenderam o sentido de livre, que age por si só, e que arbítrio é uma resolução baseada em vontade, e nós aqui desenvolvemos todas as terças-feiras nesses encontros o poder de vontade para modificar aquilo que não nos faz bem, aquilo que a gente já traduz aqui como ignorância, como ódio, como apego, que às vezes são limitadores da nossa própria existência física. Veja, eu estou sendo bastante contundente, gente. Física. Vocês já aprenderam que nós somos espírito manifestado na matéria. E a partir do momento que a gente começa a acreditar que nós somos espírito, mesmo circunscrito à objetividade da matéria, eu consigo resgatar, nós conseguimos resgatar o poder espiritual. E aí nós começamos a influenciar o resultado. E aí vem aquele conceito que nós estudamos bastante aqui no ano passado. Não basta eu só ter livre-arbítrio. Não basta eu só fazer escolhas. Mais importante do que as escolhas são o conceito que eu dou a essas escolhas. Se elas são certas, positivas, ou se elas são negativas. Porque o resultado vai surgir. Brincando aqui com vocês seriamente. Muitas pessoas querem ver Deus, mas não querem morrer. Já ouviram falar isso? Querem ver Deus, mas não querem morrer. Vejam bem. Quando nós começamos a compreender que o karma, que é essa roda de existência, que nos dá a oportunidade de influenciar o resultado, e eu começo a compreender que a minha existência física, mesmo que seja do ponto de vista positivo, ela não é estática, essa minha vida não é estática, e que eu posso relativizá-la, eu começo a compreender os princípios espirituais. Eu começo, inclusive, a valorizar a própria existência na natureza. Para muitas pessoas perguntamos assim, quem é Deus? A primeira resposta é o construtor de todo o universo, inclusive da natureza. Eu não consigo ver Deus, mas eu vejo a natureza e reconheço Deus. Muito bem. Então nós temos princípios que geram as leis que correspondem a fenômenos. Então vamos lá. Nós, como seres, nós somos espírito, princípio. Que somos regidos por lei, karma. Mas que geramos fenômenos, que são as nossas ações. Então nós somos um princípio espiritual, envolvidos por leis que regem o cosmos, mas manifestado na natureza. O corpo é natureza, orgânica. É o espírito? Não, aliás, eu conversava isso ali fora com alguns dos discípulos da casa. Eu, espírito, não sou só a personalidade Kleber. E se eu não estou limitado a essa minha individualidade material, eu sou muito mais do que isso. E se eu começo a incorporar esses valores, que é o que a gente chamou aqui tantas e tantas vezes, interiorizar, para exteriorizar. Se eu faço esse mergulho interno, eu volto para dentro de mim mesmo, para resgatar a minha essência espiritual, eu valorizo a minha matéria. Eu passo a ser senhor do meu destino, senhor do meu carro. Porque aí sim, eu posso dizer que eu tenho arbítrio, que eu sou livre, eu consigo agir por mim mesmo. Eu não sou subjugado por outras consciências. E o meu arbítrio, que são as minhas escolhas, vão ser sempre pautados numa resolução de vontade. Percebe o que eu estou dizendo? Deixou de ser aquele karma estático, que era uma existência pautada somente numa condição física. Morreu, acabou, terminou tudo aqui. Isso é karma estático. Não. Eu nasci aqui, tenho as minhas injunções humanas, as minhas dificuldades, mas eu sei que eu sou espírito. E que determinadas situações, dependendo das injunções kármicas, podem me impossibilitar escolhas. E eu posso influenciar no resultado. Deixou de ser aquele karma físico. Passou a ser um karma relativizado. Percebe onde eu quero chegar?
Então eu deixei de ser só aquele ser humano que nasceu para ser sexo, estômago e intelecto. E abri espaço para que eu resgate a minha cidadania espiritual e exerça, ainda que na condição humana, preparando o meu advento posterior ao desencarne. E lá, se assim for permitido, eu reencontro com a minha própria consciência. Quem sabe até mesmo lembrança de outras vidas passadas. Agora, se eu for muito, desculpa o termo, estão gravando aqui, se eu for muito fodão, às vezes eu consigo resgatar essa memória interdimensional, até mesmo aqui, na condição de encarnado. E aí eu fecho dentro do que eu falei na terça-feira passada. Ou me salvo engano, no último sábado aqui, na gira pública. Eu falei que todos nós, quando adentramos a um templo, quando nós estamos aqui hoje, nós vamos ritualizar o sagrado. Não o sagrado que é externo a mim, mas o sagrado que está em mim. Que é a própria essência divina. E exercitar isso é resgatá-la. Valorizar os atributos espirituais. E aí, aguçando os sentidos da matéria, esses sim são orgânicos. Visão, audição, olfato, paladar, tato. Isso são sentidos físicos. Mas se eu sei que esses sentidos físicos são despertados pelos atributos espirituais, pelos outros sentidos mais abstratos, eu começo a preparar um caminho de despertar, de consciencial. E amplia a minha capacidade de interação entre dois mundos. Esse físico e o espiritual. Porque conscientemente eu rompo com o limite entre o mundo dos espíritos desencarnados e o mundo dos espíritos encarnados. Porque espírito todos nós somos. Independente se estamos usando esse corpo ou se estamos desencarnados. É isso. Qual que é a reflexão da noite? Porque no próximo encontro nós vamos falar sobre o karma, que é essa predestinação dos seres, causa e efeito, e a relativização do livre-arbítrio, mas do ponto de vista essencial, que é a linguagem teogônica, ou superlativa. Aí nós aprofundamos um pouco mais a temática. O objeto de reflexão hoje é: eu sou um espírito somente humano, ou sou um humano espírito? Fica aí a reflexão para você.